Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aqui então mais uma mentoria do Vida Organizada. A gente tem feito essas lives diariamente de segunda a sexta, quase todos os dias, né? Ontem não teve porque eu tive um contratempo, assim. Eu expliquei no story anterior para quem não viu, né? Mas ontem não pude fazer, mas a gente vai reagendar com o aluno. E a ideia é de segunda a sexta, às 11 horas, eu estar aqui com vocês para a gente poder bater um papo com o aluno ou aluna do método Vida Organizada, que está com as inscrições abertas. Na verdade, vamos encerrar amanhã. Já estamos aí nos preparativos finais das inscrições, então se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. As informações estão aqui no meu perfil, no link, tá? Você confere as informações, a programação, o valor do curso, formas de pagamento, tudo que você precisa saber para entrar no nosso curso online do Método Vida Organizada e aprender a ter uma rotina mais tranquila através da organização. E hoje eu vou conversar então com a Rosa, que é aluna da turma 3. A gente vai bater um papo e a grande riqueza de fazer esses bate-papos, na verdade, são três, tá? Em primeiro lugar, para o aluno ou para a aluna, que eu acho que é um momento que a gente pode conhecer um pouquinho melhor o trabalho de cada um, o que cada um faz, e se for o caso de querer divulgar o seu trabalho, tem esse espaço aqui, e também tem esse bate-papo comigo para resolver desafios que tenha com relação à própria organização e à produtividade pessoal com relação a questões de rotina. Para mim também é o maior prazer, eu me energizo nesses encontros, de conhecer um pouquinho a história de cada um mais de perto, ver a carinha de cada um. Então, são alunos que a gente interage, né, nas redes sociais, nas aulas, por e-mail, mas nunca tínhamos conversado assim, cara a cara. Então, para mim, eu confesso, tá? Tem esse lado também que para mim é maravilhoso de estar aqui com os alunos. E em terceiro lugar, mas não menos importante, é a oportunidade de mostrar para vocês como pessoas em diferentes circunstâncias e momentos da vida conseguem se organizar e ter uma rotina tranquila. Então, essa que é a grande sacada, talvez, desses encontros, né? Para você que está assistindo aqui e você ainda não é aluno do Vida Organizada, é você aprender com a experiência dos outros. Sempre tem um insight, sempre tem uma sacada, sempre tem uma dica que talvez você possa aplicar. E se você ainda não é aluno, então você tem a chance de se tornar aluno. A gente está com as inscrições abertas, as informações estão aqui num link no meu perfil para quem quiser saber. Ou acesse vidaorganizada.com e veja lá sobre o curso, procura no menu o curso do Método Vida Organizada. E para quem já é aluno, fique ligado que a gente vai entrando em contato com alunos de diferentes turmas para a gente poder bater papo. E se você quiser, entre em contato com o suporte, que daí você já fica lá na nossa lista de espera, que a gente está montando essa organização aí das lives já para junho e tudo mais. Tá bom? Então eu tô esperando aqui a nossa convidada entrar, a Rosa. Deixa eu ver. Ela ainda não entrou, mas assim que ela entrar e solicitar o nosso bate-papo, a gente conversa. Então, esperando a entrada dela. Eu vou conversar com a Rosa hoje, gente, que eu combinei com ela. Então, eu tô aguardando a entrada dela, tá? Vamos lá. Enquanto isso, posso ir comentando um pouquinho para vocês como tá sendo a semana. Essa é a nossa semana de inscrições abertas do curso, então a gente fica completamente com a atenção voltada para isso e a gente vai conciliando com outras coisas que também acontecem, né, ao longo da semana. Então, hoje eu já estou fazendo meu planejamento para a semana que vem, já estou fechando o planejamento de junho e a gente na semana que vem já vai fechar o planejamento do segundo semestre, que a gente já tem um planejamento do ano, que a gente faz, né, no ano passado e tal, e a gente vai revisando esse planejamento de tempos em tempos para fazer ajustes de acordo com o que a gente for vivendo. Então, à medida que a gente vai vivendo, vão acontecendo coisas novas e isso vai impactando no planejamento, caso tenha que ter um reajuste de rota, tá? Bom, a Rosa já entrou, vou aceitar aqui a solicitação dela. Bem-vinda, espero que dê certo. Vamos lá. Olá, Rosa. Olá, Tudo bem? sim. Tenho aqui Seja um pequenino delay, acho que é não sei se é do fuso ou de sermos países diferentes, mas eu consigo ouvir bem.
Tá bom, que bom. Então, eu também estou te ouvindo muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada e obrigada pela oportunidade de estar aqui também a falar consigo. Ah, que Contigo ou legal. consigo, não sei como é que é de falar. Olha, os dois estão certos para mim. Eu acho que eu não preciso perguntar de onde você é, não é? Conta um pouquinho, então, se apresenta para o pessoal. Quem é a Rosa? De onde você está falando, será? E o que você faz, Rosa? Como que você chegou no Vida Organizada? Então, eu sou a Rosa, eu vou acumulando funções. Eu sou assistente social, trabalho com crianças e jovens em risco já desde 2004 e em 2014 eu descobri o trabalho de personal organizer e numa altura em que estava em grande mudança a minha vida e que eu precisava de descobrir um bocadinho o que era isto do desenvolvimento pessoal e de me encontrar, eu descobri então o trabalho de personal organizer, interessei-me bastante, até porque sempre fui uma pessoa muito organizada e, e sentia que eu precisava de me reorganizar. Eu não esqueci-me de dizer, eu sou de Portugal, não é? Vivo no Porto e é aqui que eu trabalho também como assistente social. E nessa altura que eu me procurava reencontrar, pronto, descobri. E foi aí também que eu descobri um bocadinho o Vida Organizada. Fui procurando e fui encontrando alguma informação. E desde essa altura fui acompanhando o que é que estava a fazer e há 3 4 anos comecei então a trabalhar como personal organizer e ajudando outras pessoas, porque eu sempre gostei de ajudar pessoas, por isso é que eu fui para a assistente social, não é? Na altura, parecia-me que seria o meu caminho. Entretanto, fui redescobrindo que há outras formas de poder ajudar as pessoas e essa descoberta na organização veio mostrar que de facto não são só as pessoas que vivem em bairros sociais que precisam de ajuda, que precisam de alguém que as ajude a organizar a sua vida. Há muito mais. Nós precisamos de reorganizar-nos constantemente, mesmo quando nós achamos que somos organizadas, há sempre qualquer coisa que nos mostra que não, que estamos a falhar em alguma coisa, que podemos melhorar. E pronto, e tem sido isto que eu tenho vindo a fazer nesta altura. Puxa, e como que é o mercado de personal organizer em Portugal? Ainda é uma coisa que se está a descobrir. Quando eu iniciei há uns 3 4 anos atrás, nada se ouvia de falar de personal organizer aqui. Havia creio eu, uma pessoa aqui em Portugal. Entretanto, quando comecei a fazer formação, foi quando as coisas começaram aqui a surgir. Lembro-me que houve uma altura nós temos aqui um grupo de mulheres empreendedoras, de eu colocar lá uma questão relativamente à organização e as pessoas ficarem super admiradas com a questão porque ninguém a colocava até aquele momento e depois começaram a surgir inclusive várias brasileiras que vivem aqui a falar do assunto e foi aí que começou então a surgir muito a personal organizer aqui. Mas eu acho que é uma descoberta que se está a fazer muito agora, que se está a falar bastante. Quando entramos em quarentena foi quando foi aquele boom de surgirem várias pessoas a querer fazer formação e a falar muito sobre a organização. Nossa, eu em 2019 eu tive a oportunidade de ir para Portugal fazer um curso, ministrar um curso, né, de GTD. E eu notei uma diferença tremenda entre os brasileiros e os portugueses, meus alunos, porque, em termos de qualidade de vida, sabe, Rosa? Porque, poxa, vocês sabem viver, viu? Vou falar a verdade. Vocês, eu conversei com os alunos e depois eu conversei com outras pessoas também, né, que acabei encontrando por aí.
E, por exemplo, a coisa de fazer hora extra não é comum, é difícil, né, alguém levar o trabalho para casa. Eu penso que pelas estações serem um pouquinho melhor marcadas, melhor marcadas, é, consegue organizar melhor a questão, por exemplo, quando é verão, então sai do trabalho mais cedo porque consegue passear e curtir um pouco mais, e quando é inverno, vai mais cedo e dorme mais cedo também. Então, eu senti que tem uma separação mais clara, assim, de todo mundo que trabalha, que consegue ter uma efetividade no trabalho, consegue ter uma produtividade saudável sem essa sobrecarga. É claro que eu imagino que existam profissões que naturalmente se sobrecarreguem mais, como quem tem comércio, quem trabalha com turismo, quem trabalha. Mas, de modo geral, assim, a maior parte das pessoas eu senti que tinha uma relação mais saudável com a produtividade, porque é, eu não sei como era há alguns anos atrás em Portugal, porque quando estava passando por uma crise econômica, imagino que deveria ter sido uma experiência diferente. Mas pelo menos aqui no Brasil, que a gente está nessa situação de crise econômica praticamente desde 2000, né, aquelas manifestações que começaram em 2013, a gente vem vindo, depois passou por um impeachment e tudo. E aí a gente vê que aqui as pessoas têm o trabalho muito mais precarizado no sentido de dependerem demais do emprego. Então elas querem ficar mostrando o serviço o tempo inteiro e trabalham mais. E se tiver que trabalhar de final de semana e de madrugada, todo mundo trabalha. Então é uma relação muito difícil com a produtividade falar sobre isso aqui. E quando eu fui para Portugal, eu notei essa diferença. E quando se fala no trabalho de personal organizer, por que eu estou falando tudo isso dando essa volta, né? Desculpa. Porque eu imagino que também tem uma diferença na questão da residência de cada pessoa, porque eu acho que todo mundo mora em residências mais enxutas em Portugal, não sei se eu estou falando besteira, mas eu vejo que no Brasil, assim, o pessoal gosta dessa coisa de morar em casa grandona, em ter apartamento com varanda gourmet e muita coisa. E em Portugal, eu vejo que as pessoas são menos consumistas, talvez, não sei, você me corrija, eu tô querendo bater esse papo com você. Mas as pessoas, de modo geral, são menos consumistas, têm menos coisas em casa, no entanto, a minha avó era portuguesa e ela tinha muita coisa em casa. Tinha muita coisa, Rosa. E eu Acho imagino, que depende de é, pessoas e da zona onde se vive. exato, porque eu imagino também que é uma questão de geração, porque os mais velhos passaram por períodos de escassez que talvez a gente não tenha vivido, então eles Sim. guardam mais coisas. Queria ouvir um pouquinho de você, assim, sobre essa Uhum. cultura, sabe, da residência e da organização da casa em Portugal. Aqui lá está, tem a ver mesmo com as vivências. Eu noto que as pessoas mais velhas têm tendência a estarem muito mais apegadas às coisas, a guardarem muito mais as coisas, mesmo que nem as usem, porque têm um sentimento de pertença muito grande, de guardar de geração para geração, e aquela ideia de sempre útil numa determinada altura da vida. O que já não acontece com os mais novos porque acabam por saírem de casa para ir estudar para fora. Há algumas pessoas que têm que se deslocar e acabam por perceber que o espaço que têm para guardar já não é tão grande, não têm a possibilidade de meter tantas coisas e acaba por não haver tanto esse sentimento de pertença, de terem que guardar determinados objetos. Isso depois também tem a ver também com o grau de, da educação. Eu noto, por exemplo, até mesmo em familiares que se viveram mais tempo com os pais, têm tendência a ter mais essa coisa de guardarem mais, de terem por terem. Há um trabalho depois muito grande, eu até com a minha família, vejo com as minhas irmãs, durante algum, não foi automático, quando eu comecei a falar com elas do desapego, de se deixarem algumas coisas que já não necessitavam, que ainda havia muita resistência. E demorou anos. E até mesmo com a minha irmã mais nova, que ela neste momento tem 32,
demorou algum tempo a fazer esse desapego e perceber que afinal não precisava tantas coisas em casa e que elas estavam a ocupar um espaço que podia estar livre, desocupado, até para movimento, não é? E isso eu acho que tem a ver mesmo com. E depois também a zona onde vivem, se for para o interior ou se é mais no litoral. Aí já se nota também essa diferença. Que interessante. Mas, Quem vive no litoral tem menos coisas, é isso? porque acabam por ter um espaço, não é que tenham menos coisas, mas acho que acabam por entrar e sair mais facilmente pela mudança. E pelo menos eu noto aqui com as pessoas mais novas, não é? Com a mudança de geração, que acabam por ter menos coisas em casa. A sala muito mais ampla, não há tantos aqueles bibelôs que se coloca em cima nos armários, já não se usa tanto isso. Se bem que nas pessoas mais velhas, não é? Isso continua ainda a existir. A minha avó, ela tinha muitos bibelôs. Eu acho que ela tinha mais de 50 galinhos em casa, assim, espalhados pela. Ela tinha bastante coisa. Poxa, interessante. Mas até Então, mesmo com as roupas, desculpa, mesmo com as roupas, eu recordo-me de o ano passado, depois da quarentena, fiz uma visita técnica e a senhora, ela queria organizar a casa dela, ela tinha imensa coisa, era uma casa de 3 andares e o quarto dela ficava no primeiro andar e ela já tinha dificuldade em deslocar-se. Mas ela não se queria desfazer de nada do que tinha. Ela queria organizar a casa, mas com tudo aquilo que ela tinha. Mesmo sem ter que usar aquelas roupas de anos, que ela guardava roupas de há muitos anos mesmo, mas não se queria desfazer daquilo. E depois, já sendo uma pessoa com uma certa idade e que tinha dificuldades em se deslocar, ainda tinha caixas e caixas acumuladas ao longo do corredor. Pronto, aí já era mais difícil, não é? e como você lidou com esse desafio? Ela acabou por desistir. Ela, Mesmo? sim, porque Difícil. eu tentei falar, pronto, encontrei-me com ela várias vezes, falámos de fazer uma seleção das roupas para ela ter mais espaço, inclusive a poder ocupar o espaço que ela tinha um quarto em baixo, onde poderia ficar sempre na mesma divisão, não precisava de estar a deslocar. Mas a senhora acabou por desistir porque ela não queria mesmo desfazer-se daquilo. E então, pronto, não fez. Nossa, que curioso, que curioso. É, eu imagino que isso seja comum mesmo com pessoas mais idosas que sejam mais apegadas assim, porque elas veem muito, talvez, a história delas, né, nos objetos e tem esse Sim, sim. apego. Difícil, poxa. Obrigada por compartilhar essa história. E hoje, como é a sua rotina de trabalho? E eu levanto muito cedo porque tenho 2 meninas e tenho que as colocar na escola de manhã e portanto eu aproveito a parte entre as 5h30 e as 7 da manhã para fazer algum exercício físico, para ler e adiantar algum trabalho também preparar algumas publicações que vou pondo na minha página, lendo algumas coisas que eu preciso para me ir preparando e mesmo vendo que está muito atrasado o meu curso, não é, da vida organizada, acabo por aguardar, no início da manhã é que eu faço isso para depois poder, porque tenho que as levar à escola, depois tenho que vir preparar o almoço, porque a minha filha mais velha vem almoçar para ir para a escola e eu tenho que entrar ao serviço como assistente social às 11 da manhã. E portanto tenho que conseguir gerir esse horário, porque tenho que me deslocar para ter tempo para chegar, sendo que só saio depois às 6 da tarde e ainda tenho que levar a miúda ao conservatório e eu quando saio do trabalho às 6 da tarde depois já não faço mais nada a não ser enquanto estou à espera dela ler, porque acabo por aproveitar aqueles 45 minutos para ler e, e venho para fazer o jantar
e depois não faço mais nada à noite quase, porque é a atenção depois que eu tenho que lhes dar a elas, porque depois já não temos muito tempo. E essa minha dificuldade é eu querer conciliar o serviço da personal organizer com o serviço de serviço social e conciliar com as minhas filhas. E esta quarentena toda fez-me perceber que eu não consigo fazer tudo. A minha energia, que eu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a minha energia diminuiu bastante. E agora eu rapidamente o tempo passa e eu acabo por não conseguir realizar tudo aquilo que eu tenho como meta para o dia. E neste momento é uma dificuldade porque eu quero cumprir com as tarefas que eu delineo para aquele dia e a determinada altura percebo que não vou conseguir fazê-las porque quando eu estou no meu serviço como assistente social, para além de ter uma série de coisas para fazer, eu tenho que fazer atendimento à população. E quando eu estou a fazer, quando eu estou no meu serviço, é melhor assim, quando eu estou no meu serviço, o horário que eu tenho para atendimento nunca é cumprido porque as pessoas vão sempre fora do horário para atendimento. Ou seja, eu fico com tudo baralhado porque o tempo que eu tinha para fazer registros acabo por ter que fazer atendimento e acumular com outras coisas de coordenação da equipa. Fica uma salgalhada. Às vezes eu percebo aquilo, eu tenho que fechar tudo, trancar, fechar a janela, para ninguém perceber que eu estou no serviço para conseguir responder às tarefas que eu tenho para fazer sem ser atendimento. E isso tem-me... Não sei como é que é lidar com isto, porque eu acabo por entrar aqui numa bola de neve. Vou acumulando coisas de dia para dia, porque na hora X que eu tinha para fazer telefonemas, por exemplo, não os faço. Ou tinha que responder e-mails, não respondo. Porque tenho que fazer atendimento. Entendi. Primeira pergunta antes de trazer orientações para você é: você já tentou fazer uma conversa com a equipe sobre essa necessidade de talvez reformular esses processos de atendimento, de Sim, interrupções? já alterei horários de atendimento. Inclusive, nós temos atividades com as crianças. Estamos no meio das atividades e vão lá bater para atender. Imagino. Algumas reclamam, vão resmungar, mas eu hoje aí já não posso fazer nada, estou mesmo ocupada, não posso. Mas a população é difícil e acaba por fazer. Eu não quero deixar de atender as pessoas, não quero Claro. parecer mal educada, mas acabo por ficar muito desorganizada com este sistema e não sei muito bem como lidar com isto. E além de, porque eu queria mesmo era deixar de ter que continuar como assistente social e manter-me só como uma personal organizer. Mas o momento atual também não é muito fácil. E eu tenho que continuar a gerir isto, não sei até quando, mas Tá. queria mesmo continuar a gerir. Agora, como é que eu vou encontrar horários para me concentrar e trabalhar? Fechando a porta. Como vamos duas coisas. No seu trabalho como personal organizer, você hoje costuma fazer o atendimento quando? Aos finais de semana? Então? Sim, é mais finais de semana. Então, se você pegar, por exemplo, um trabalho por final de semana, você só vai descansar durante a semana à noite na sua casa. Já aconteceu isso? Já aconteceu, só que eu depois fico com remorsos, porque eu tenho duas miúdas e eu não posso deixá-las constantemente sozinhas. Já passo a semana toda, não é? Sem elas, elas estão na escola
e o fim de semana acaba por ser o único tempo para estar com elas. E a minha filha mais velha já tem 15 anos e ela diz-me: nós não estamos juntas. E isso acaba por ser difícil depois também de lidar. Não sei, pronto, eu tenho que arranjar aqui uma estratégia de sobrevivência, de organização que me permita que eu lide bem com esta situação e, ou redução, ou se calhar tenho que reduzir o horário de uma assistente social, não é? Pedir Tá, redução de vamos lá. serviço. Quantos anos tem a filha mais nova? 8. 8. Ah, puxa vida. Olha, pelo que você me diz, o que me parece é, o seu trabalho como assistente social é o seu sustento, o sustento da sua família. Então, por isso ele é necessário ainda, Uhum. enquanto você ainda não fez essa transição de carreira para trabalhar como personal organizer, que é o que você quer fazer, certo? Certo. E talvez o preço a pagar para fazer essa transição agora seja caro demais, porque ele tomaria um tempo que você tem com as suas filhas, especialmente a mais velha, que sente sua falta. Então, é difícil, né? A gente pode fazer tudo que a gente quer, mas não ao mesmo tempo. Então, seria uma questão de perspectiva. Como que eu faria se fosse eu no seu lugar? Eu estabeleceria um limite de atendimentos que eu poderia fazer como personal organizer por mês. Então, por exemplo, só 2 finais de semana, ou um final de semana, ou Uhum. então de final de semana, mas só um dia da semana, tipo só sábado. E antes de fechar isso para divulgar para as clientes, eu conversaria com a minha filha. Filha, veja, porque a sua felicidade é importante para ela também. Então, você explicar, filha, a mamãe vai ser muito feliz se a mamãe trabalhar com isso, eu quero trabalhar, só que para eu fazer, eu tenho que, momento, desculpa, eu preciso manter o meu emprego atual, meu trabalho atual, até conseguir sentir segurança para deixá-lo e embarcar nesse novo trabalho. Então, eu vou precisar, durante algum tempo, dedicar algum final de semana, algum dia do final de semana para esse trabalho. O que você acha disso? Divide com ela. Explica também, porque para ela vai ser tão legal você expor essa certa vulnerabilidade de decisões, de explicar para ela, olha, você é muito importante para mim e eu quero conversar com você sobre essa decisão que eu quero tomar para minha vida. Então, eu quero ser feliz, eu quero mostrar para você que é possível a gente correr atrás dos nossos sonhos, a gente trabalhar com o que a gente gosta, mas que isso tem um custo. E a mamãe está pensando, né, em fazer 2 finais de semana por mês, talvez. Ahn, Enfim, conversar com ela. Eu Uhum. tenho certeza que vocês vão acabar chegando em um acordo. Uma vez que você chega em um acordo sobre a sua dedicação como personal organizer, aí você pode pensar assim: o que eu posso fazer neste momento para alavancar esse novo trabalho? Então, imagino que a situação da pandemia em Portugal já esteja um pouco mais sob controle. Não sei se você Sim. já tomou a vacina, Não, ainda não chegou a. mas tem Estou a planos, né? dividir. Agora acho que é em junho. É. Então, assim, em breve, né? Mas nesse período a gente ainda não sabe exatamente quando a circulação vai voltar exatamente como era antes. Então, tudo Uhum. isso gera uma insegurança. Então, talvez você possa se dar esse momento para você formatar o modelo de trabalho para essa transição. Então, sem tomar grandes decisões, mas conversando com a sua filha sobre essa dedicação que você vai ter em alguns finais de semana, por exemplo. E aí vocês podem pensar juntas em atividades que ela possa fazer, então, de repente, atividades escolares, fazer uma dedicação maior a uma determinada atividade. E nesses momentos que você tem durante a semana, por exemplo, quando você espera por ela, nos 45 minutos que você fica lendo, estudando, você pode aproveitar para esse trabalho também. E isso é uma coisa, então, durante esse período da pandemia, essa formatação, como que eu posso trabalhar nesse momento para fazer essa transição? Você também pode, talvez, estabelecer um prazo seu, assim, não um prazo
com contagem regressiva, mas no sentido de em quanto tempo eu gostaria de fazer essa transição, levando em Uhum. conta o que está acontecendo no mundo, a minha vida, a vida das minhas filhas. Então, a sua filha, em 3 anos, terá 18, provavelmente vai para a universidade e aí você vai ter uma disponibilidade diferente, porém a outra vai ter 12, né? 14, Pois 12. é. Mas pelo menos será só uma, né? Então, se ela for, se a mais velha for para a universidade em outro local. E então você tem que colocar tudo isso em perspectiva. Se dar um prazo para você fazer essa transição. Porque aí você começa a olhar o seu trabalho como assistente social de uma maneira diferente também. Você vê mais ele como uma passagem. Então, Uhum. que você seja muito grata por tudo que você já tirou dele, por tudo que você faz, pelo sustento da sua família, mas você encara de uma outra forma, talvez com uma pressão diferente. E aí a gente chega nesse momento atual que você está vivendo, nesse trabalho, de pensar como eu posso ficar bem nesse trabalho, nas condições que temos hoje, que, como você falou, o atendimento chega a qualquer momento, a gente já tentou se organizar, é muito complicado. Então, assim, o que que eu sugeriria para você? Em primeiro lugar, a perspectiva de que o seu trabalho, a natureza do seu trabalho, a maior parte dele é o atendimento. É. Então, mudar um pouco o foco no sentido de que eu estou lá para fazer o atendimento. Quando der, eu faço as outras coisas. Eu entendo que as outras coisas são tão importantes quanto. Você precisa fazer relatórios e outras atividades. Mas você chegar lá já sabendo, eu estou aqui para fazer o atendimento. Quando eu não estiver fazendo atendimento, eu faço essas outras coisas. Então, eu penso que um exercício que pode te ajudar foi até o exercício que a gente fez ontem no canal no YouTube. Não sei se você teve a oportunidade de ver, foi o Não. desenho do dia ideal. Então, a gente tem algumas aulas sobre o dia ideal no curso, mas ontem eu trouxe um apanhado sobre isso, dizendo que o desenho do dia ideal seria você pensar nas circunstâncias que você tem hoje, pensar nos objetivos que você tem. Então, no seu caso, essa transição de carreira é conseguir organizar melhor o fluxo de trabalho no seu trabalho como assistente social e também descansar, ficar com as suas filhas à noite. Como seria um dia ideal, levando tudo isso em consideração atualmente nas circunstâncias que você tem? Horas de acordar, o que que você vai fazer de atividade pela manhã, como que vai ser um dia de trabalho, etc. Esse é um desenho, né, para você ter como inspiração, porque não serão todos os dias que você vai conseguir vivenciar o seu dia ideal. Na verdade, na maioria deles você não vai conseguir vivenciar. Por isso que ele chama ideal, né? Ele é algo que você almeja, algo que você, olha, eu quero conseguir fazer isso. Alguns dias talvez você consiga, isso é ótimo. Mas, de modo geral, no dia a dia, outras coisas acontecem que nos impedem de conseguir fazer esse dia ideal. Por isso que tem uma outra estratégia, que é o que eu chamo de mínimo viável diário. Essa talvez você também conheça, que Não. é mínimo viável Ah, ok. diário. Uhum. Que seria você pensar assim, mesmo no dia mais atrapalhado de todos, quais são as coisas que eu não posso deixar de fazer na minha casa, de autocuidado, no trabalho, com relação ao meu trabalho como personal organizer. Então, com as minhas filhas, mesmo no dia mais atrapalhado de todos, quais são as coisas que você não pode deixar de fazer? Que seja passar um tempo com as meninas, fazer o atendimento no trabalho de tal maneira, conseguir fazer uma atividade física, enfim, você tem que determinar o que seria o mínimo para você em cada dia. E os seus dias não serão sempre nem o mínimo viável diário e nem no outro lado, na outra ponta, o dia ideal. Eles vão circular entre os dois. Existem dias que vão ser muito cheios, com muitos imprevistos, e que você vai ficar mais próxima do mínimo viável. E existem dias mais tranquilos que você vai conseguir ficar mais próxima do dia ideal. Mas você tendo esses dois parâmetros para você conseguir analisar, você já fica um pouco mais tranquila, porque esse mínimo viável diário é aquilo que você consegue fazer mesmo nos piores dias, e é aquilo que Uhum. te ajuda a saber que mesmo nos piores dias, você está cuidando, você está fazendo. Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente acaba deixando de fazer coisas que são importantes para a gente, apenas porque a gente não teve
esse pequeno exercício de sentar e listar o que é o mínimo que eu tenho que fazer todos os dias. Então, você pode pensar, por exemplo, em todas as áreas da sua vida, mas especialmente nessa nova profissão que você quer fazer a transição, você pode pensar o que seria o ideal todos os dias você fazer. Então, criar posts, publicações para o Instagram, mas o que seria o mínimo também? Se eu não conseguir criar 5 posts, publicações para o Instagram, o que seria o mínimo que eu tenho que fazer? É um post por dia? É uma notificação nos stories por dia? Porque isso vai te dar uma perspectiva melhor de como andar nos seus dias, entende? Com relação ao trabalho, mais uma vez, como assistente social, então é lembrar realmente que o essencial é o atendimento, e quando não tiver atendimento, você vai fazer as outras coisas. Só que eu penso que o que pode te ajudar bastante com relação a isso, daí eu ia perguntar até se você tem feito, é o planejamento semanal. Porque no planejamento semanal você consegue olhar para a sua semana e, é claro, o atendimento, o volume, talvez você não consiga prever. Porque, como você falou, você está lá fazendo outras coisas e chegam, batem na porta e te puxam, né, para fazer o atendimento. Mas talvez você consiga prever coisas que não sejam atendimentos. Então você fala, esta semana eu preciso fazer um relatório tal, eu preciso fazer determinada atividade. E aí você pode, logo no início da semana, já se programar para que dia que você pretende fazer. Então, suponhamos que você pretenda fazer na segunda-feira. E na segunda-feira você não conseguiu porque o atendimento tomou todo o seu dia. Pelo fato de você ter planejado e saber que você precisa dedicar um tempo para aquela atividade, você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, se trancar em uma sala e falar: não me interrompam porque eu preciso terminar isso. Então, você tem uma certa flexibilidade na sua agenda, ao mesmo tempo que você sempre se lembra que aquilo precisa ser feito. Então, Uhum. assim, infelizmente, nesse caso, não tem um milagre que possa ser feito. É muita resiliência mesmo de entender o fluxo do seu trabalho com o atendimento e tentar encaixar o restante e não o contrário. Penso que seria isso. E você se colocando um prazo interno para você fazer essa transição, isso vai te dar uma perspectiva melhor de que você não precisa talvez ter pressa no momento, porque uma coisa seria se você não tivesse suas filhas, se você fosse solteira, sem filhos, você conseguiria talvez dedicar mais tempo para essa transição, mas não é o caso, né? Não é o caso. Então, dentro das suas circunstâncias atuais, você vai fazer menos do que outras pessoas podem fazer, porém, isso vai te dar um senso de aproveitamento muito maior desse tempo que você vai dedicar, porque é menos tempo. Então você fala, eu preciso fazer algo realmente significativo com esse pouco tempo que eu vou dedicar a essa nova profissão. O que É, você é, acha? é, eu sinto é que, se calhar, sou eu que também estou numa fase em que procrastino um bocadinho e isso porque normalmente eu faço com a equipa, à sexta-feira nós reunimos para programar toda a semana. Avaliamos como é que fechou, como é que fechamos a semana e preparamos logo a seguinte. E nessa altura eu consigo fazer com eles direitinho, fica tudo programado para a semana, mas depois o meu planeamento pessoal eu acabo por mete-se qualquer coisa, vou fazer, faço daqui a um bocadinho, vou fazendo mais daqui a um bocadinho, porque eu queria que ficasse feito à sexta-feira para depois eu não estar com aquela preocupação ao fim de semana de estar a fazer aquilo. Mas a maior parte das vezes o que acontece é que vai empurrado para o fim de semana e depois no fim de semana mete-se as atividades das miúdas e depois vai empurrado para o domingo e depois chega à segunda-feira muitas vezes e falta o. Não está feito, não é? E isso está-me, acho que está a falhar aqui um bocadinho, tá? E acaba por não me ajudar, porque depois já inicio a semana com aquilo que eu tenho para fazer tudo na cabeça, mas que não ficou no papel, não está ali à minha frente para eu ver o que eu tenho para fazer. Olha, há algumas sugestões. Talvez sexta-feira de manhã, uma das suas atividades que você faz pela manhã possa ser o planejamento Uhum. semanal, ou durante algum dia da semana em que você for levar a sua filha ao conservatório, que você fica esperando, fazer durante essa espera.
pode ser uma boa ideia para você testar. Pois, é porque adiar, depois não é bom, não tem bom resultado, que nota-se que depois eu ando ali a tentar me lembrar o que é que eu tenho para fazer e escapa sempre qualquer coisa. Claro, claro. Então, é um planejamento rápido, vai tomar 30 minutos do seu tempo, Pois, exato. praticamente. É, então, e vai ter um ganho enorme, porque você vai pelo menos ter uma ideia de quais são as suas prioridades para a próxima semana. Ahn, Além disso, como que você tem se organizado? Você tem alguma questão assim com ferramentas que você precisa da minha ajuda? Fui testando algumas ao longo do tempo. Pronto, a minha agenda anda sempre comigo porque eu gosto muito do papel, de ver, de apontar, de arriscar se for necessário. E depois eu uso, andei durante a quarentena toda com o calendário, a agenda da Google. E funcionou muito bem porque tem lembretes, vai-me puxando para. Agora que comecei num novo ritmo, não é? Porque estive uma grande parte em casa. Agora começo a perceber que nem sempre funciona porque eu nem sempre o abro. Mas ao rever ali uma das aulas, entretanto, a Thaís falava sobre ter a agenda sempre aberta no computador. Não é? Tenho que realmente manter isso aberto para eu ver, conseguir ver. Neste momento, uso a to-do list, porque vou apontando coisas que vou me lembrando. Às vezes estou no atendimento e alguém me pede alguma coisa e é lá que eu vou apontando logo, ou se eu estou numa visita domiciliária e me pedem alguma coisa também, é ali que eu faço logo o registro. E agora, para listas de contactos, eu estou a utilizar o Trello, estou a experimentar como é que funciona. Porque já tinha pegado nesta ferramenta, mas não me tinha dado muito bem com ela, não tinha percebido muito bem como é que aquilo funcionava, e então resolvi voltar lá para perceber. Dar E uma nova agora, chance. sim, e agora já estou a ver com uma nova visão, portanto, acho que vai funcionar. Porque tenho uma série de ferramentas que eu posso usar, tenho as cores que eu posso listar ali, o Ela que é é que está a ótimo, ser Trello é ótimo. feito, o que é que está a aguardar a resposta e eu ainda não tinha percebido muito bem como é que aquilo estava a funcionar. Por isso é uma ferramenta que agora estou a testar. Hum, Pronto, por isso eu não gosto de muitas coisas ao mesmo tempo, porque depois gera confusão, depois já não sei onde Sim. é que ando. Eu lembro-me de ter visto numa das lives que a Thaís fez não me recordo agora, com um rapaz qualquer, que era uma ferramenta, que aquilo até era muito engraçado, porque nem me lembro o nome, mas eu andei a experimentar na quarentena isso, porque aquilo recebia-se, sempre que nós conseguíamos atingir um objetivo, recebíamos um prémio. Eu sei qual é. Foi a live com o Victor Pois já não me recordo o nome sobre, dele. sobre a Bitka. Exato, pronto. Uhum. E, e durante algum tempo andei animada a usar aquilo até era engraçado. E eu até estava a tentar testar aquilo para perceber se era giro para a aluna poder usar, porque como ela já está mais crescida, não é? Podia usar até para a parte do estudo dela, mas não, não pegou. Não pegou. Não. Essa organização para as outras pessoas da família é um assunto complexo, porque nós podemos dar o exemplo, mas forçar, no bom Pois não. sentido, não dá, né? Eu fiquei com uma dúvida. Então, você fez a migração da agenda de papel totalmente para a agenda Google ou não? Ainda está. Não, não. Ainda continuo Hum, com a agenda em papel. tá. Porque eu posso acionar no telemóvel, mas não sei, ainda não se fez o clique. Eu continuo a andar com o papel na mão e escrevo e risco se for necessário, mas pronto, gosto do papel, não sei.
Não, tá tudo bem você gostar do papel. A minha preocupação é você ter duas agendas para olhar, para consultar. O que eu tenho feito, pois, o que eu tenho feito é no computador eu utilizo a agenda para colocar lá tipo aquelas coisas que eu tenho que fazer da casa, para ler, coisas assim, eu vou colocando lá. E o papel eu uso muito como mais para a assistente social, porque coloco, eu ando sempre com o papel na mão. Se eu for fazer alguma visita, se eu for e as pessoas me derem alguma coisa, se bem que eu já comecei a usar um bocadinho o telemóvel, às vezes uso a fotografia, precisam que eu faça alguma coisa e têm que me dar alguns dados e eu utilizo a fotografia e depois apago quando estiver resolvido. Comecei a usar um bocadinho essa estratégia para e tentar não andar com nada na mão, porque eu comecei a perceber que sempre que eu ia para fazer alguma visita e não levava papel, eu percebia agora como é que eu vou fazer para registar o que me forem pedindo. E comecei a usar isso, a estratégia do telemóvel. Pronto, precisa disso, então não levo documento nenhum, a pessoa fica com ele, eu fotografo e depois apago quando estiver resolvido. Rosa, Rosa, vou te dar uma leve bronca. Não, sabe por quê? Não tem problema nenhum você gostar de agenda de papel. Eu acho ótimo. Inclusive, eu também adoro ficar riscando, rabiscando. Eu gosto. E pelo que você está dizendo, é útil para você porque você usa para guardar coisas na rua, quando você recebe e tudo mais. Quase como uma caixa de entrada. É, a questão é você ter duas, porque se você tiver que, eu preciso saber o que eu tenho para fazer hoje, você tem que olhar a agenda de papel e a agenda Google, e daí você fica olhando dois lugares, como você mesmo falou, você não gosta de ter muitas ferramentas para não se complicar. Eu imagino que isso talvez esteja complicando um pouco a sua rotina, você ter duas, né? O que eu estou a sentir é que eu acabo depois por não usar as coisas como deve ser. Porque, como está ali no computador, não é? Na rua não ando com o computador, mas posso aceder no telemóvel, podia-me lembrar disso, não é? E, e sempre Você que eu. leva sempre a sua agenda com você quando você sai. Normalmente levo a agenda, levo um caderno porque eu tenho que apontar coisas. Eu preciso Sim. porque eu vou encontrar sempre alguém que me vai pedir qualquer coisa. É. E por Se isso eu você tenho que ter. consegue, se você consegue levar sempre a agenda com você, tudo bem, porque é importante que seja acessível, porque se você estiver em alguma visita externa e precisar fazer um agendamento, não adianta você estar só com o seu caderno, porque você precisa verificar a data, Pois. né? A não ser que você fale, estou anotando aqui quando chegar a casa, você faz a verificação e dá o retorno para a pessoa, mas eu acho que isso perde um pouco da agilidade. Uhum. Então, se você puder levar sempre a sua agenda com você, já é uma coisa ótima. Para o que você tem usado a agenda Google hoje? Só para entender. Agora nem tenho usado, porque como eu tinha que abrir a ferramenta, não a tinha sempre aberta, eh, acabava por não usar, não é? Então, que Isso é, tal não usar mais? Deixa para lá. acabei por não usar. O que eu estava a fazer era usando, num primeiro momento eu comecei a usar para colocar coisas que eu tinha para fazer em casa, colocar algum tipo de lembrete para algum exercício, coisas assim. A partir do momento em que comecei a fazer mais visitas e isso, acabei por deixar de usar muito essa ferramenta. Por que você não gostava de colocar na agenda de papel junto com o trabalho? Não sei. Foi- Simplesmente fez. É, Sim. Então, o ideal, eu até entendo um pouco o raciocínio por trás disso, que talvez você queira ter separado o que é do trabalho do que é da sua vida como um todo. Eu até entendo o que existe por trás, mas se você não está usando a agenda do Google, o que acontece é que às vezes você pode inserir algum lembrete lá e pelo fato de não estar usando-a, você esquece de ver. Então, esse é o problema. Então, a agenda é muito importante que a gente tenha uma nossa que a gente olhe todos os dias. Você pode ter agendas de consulta que você olha de vez em quando. Então, por exemplo, no seu como personal organizer, talvez você queira criar um calendário editorial
para as Uhum. publicações relacionadas. Então, nada impede que você tenha esse calendário na agenda do Google, ou no Trello, ou em qualquer outra ferramenta. Mas é uma ferramenta de consulta, e não uma ferramenta que te diz onde você vai estar em cada um dos horários do seu Exato. dia e o que você tem que fazer no dia em questão. Pelo que você falou, você prefere a agenda de papel. Então, continua com a agenda de papel. Só garanta que você está inserindo as informações que são realmente necessárias nela. De modo que quando você abre a sua agenda, você vai ter lá os compromissos de trabalho, mas vai ter os seus compromissos pessoais também. Lembretes de coisas para fazer em casa, etc. Então, Uhum. se você escolher uma, use-a conforme a gente ensina com todas as informações, de modo que ela fique completa para você, porque isso até te motiva a sempre olhar para ver o que tem ali para o dia. Então, a ideia é que daí você pode trabalhar com a sua agenda aberta na sua mesa, assim, você deixa ela aberta e vai simplesmente vendo o que você tem para fazer ali no dia, aquilo vai ser a sua lista de prioridades do dia. Então, essa seria uma primeira coisa. A Uhum. segunda coisa seria uma lista de desculpa, uma ferramenta de listas para você colocar todo o restante que não cabe na agenda, que não entra na agenda segundo o que a gente ensina no método. Sim. E aí você comentou que você usa o Todoist e está testando o Trello também, certo? Sim, mas o Trello eu estou a usá-lo como uma ferramenta para colocar uma lista de contactos para depois fazer uh, Entendi. Mais referência, o então, né? andamento. Sim, é. Boa O- ideia. agora, a lista de afazeres mesmo eu uso no Todoist. Tá. E como está essa sua lista de afazeres lá? Não está mal, mas não está perfeito. A pergunta-chave, eu achei perfeita nunca tá? Mas a pergunta-chave que eu te faço é: você tem usado todos os dias? Não tenho usado todos os dias, mas devia. Por isso é que não está perfeito, porque eu depois chego lá e vou a verificar. Ah, isto já fiz, isto já fiz, isto já fiz. Isto não fiz quando devia ter feito, isto não fiz quando devia ter feito. E é daquelas coisas que está ali acessível, não é? Porque está no telemóvel, eu só tenho que clicar lá, abrir e ver. Pá, parece que essa rotina ainda não está a funcionar. Eu tenho certeza que formatando essas duas ferramentas, tanto a agenda de papel quanto o Todoist, e quando eu digo formatar, seria você garantir que elas estejam atualizadas, né? E que você consiga todos os dias trabalhar com ambas abertas. E quando eu falo trabalhar, eu me refiro desde o momento de manhã que você está em casa, fazendo as suas Uhum. coisas pessoais, até de tarde no trabalho como assistente social, de noite com as suas filhas, em casa e aos finais de semana, porque você tem coisas a fazer ali que são da vida pessoal e da vida profissional. Então você precisa de um tempo para você se habituar a ficar com essas ferramentas sempre abertas, para você verificar o que você precisa ou o que você pode querer fazer momento a momento. Então, se você não tiver essas ferramentas para você confiar e verificar, acaba sempre voltando a organizar na própria cabeça. O que eu sinto é que se calhar eu já poderia ter criado este hábito mais rapidamente se tivesse começado a fazer logo direitinho desde o início. E eu, porque eu não sei quanto. Normalmente dizem que durante 21 dias, se nós fizermos, não é, tudo direitinho, acaba por criar um hábito. Hum, é, Se calhar eu tenho que pôr um lembrete logo de manhã para aquilo acionar a campainha e me dizer: Rosa, tens que começar por aqui, que é para criar mesmo realmente esse hábito. Pode ser, pode ser uma boa ideia, até criar o hábito. Sim, com Uhum. certeza vai te ajudar. Eu diria então que como próximo passo seria faça uma revisão da sua agenda Google para verificar se não tem nada lá que você anotou em algum momento e que ficou pendente, ou uma coisa no futuro que você queira passar para sua agenda de papel. E assuma com orgulho a sua agenda de papel, tá? Porque não tem nada dessa história. É engraçado que quem usa agenda de papel fala, eu gostaria de usar tecnologia, mas, gente,
Não, não tem essa. Eu acho a agenda de papel ótima também. É uma questão de gosto, é uma questão de. São tantas questões. Então, se você gosta, continue usando. Assuma a agenda de papel para sua vida. E já comece. Hoje mesmo você já pode olhar para sua agenda. Então, quinta, dia 27, aí já é de tarde, né? Já são o quê? 4 horas Sim, aí? aqui já Quase. são quase 4. É. Então, talvez você tenha coisas que você tenha que fazer hoje ainda na sua casa, com as suas filhas. Então, talvez você já possa inserir isso na sua agenda, para você fazer o teste de como funciona você ter isso ali. Se a sua filha for para o conservatório hoje, você já pode fazer o seu planejamento semanal hoje. Sim, ela tem aula e Veja só. enquanto está na aula tem que fazer Vai isso. ser, você pode usar todos os outros dias da semana para ler e estudar nesse horário, mas um dia da semana você tira para fazer seu planejamento da semana, vai fazer muita diferença para você. A segunda etapa seria limpar a sua to-do list no Todoist. Então, tá tudo certo aqui, tá tudo atualizado, não tem nada desatualizado, antigo, tá tudo certinho. E aí, realmente, no dia a dia, trabalhar com as duas abertas para você sempre verificar as suas prioridades na agenda e o restante que está na, na sua lista de afazeres no Todoist. Agora, como professora dando lição de casa, eu recomendo fortemente que você assista o workshop de Todoist que a gente fez no curso. Não sei se você chegou a assistir, mas eu recomendo fortemente que você assista, porque vai te trazer ideias novas para você usar melhor a ferramenta. E eu recomendo também que você reassista a aula de planejamento semanal, para você entender como é rápido de fazer e como é prático também para você aplicar. Com essas lições de casa, acredito que você já consiga arrumar bastante coisa. Eu Uhum. falei do exercício do dia ideal também. Se você quiser, assista a live de ontem do canal, que eu acho que E eu também vai te algumas ajudar. vou vendo porque os horários são diferentes, não é? E às Perfeito. vezes não dá para estar a assistir à hora que é. Mas eu lembro-me que houve uma altura que era o chá da manhã, o café da manhã, em Hora que do café. faziam a revisão da agenda, a ver como é que. E eu uma ou outra vez ainda consegui assistir. E É, pronto, lá está. Nem era preciso muito tempo, era tirar aquele bocadinho para poder fazer essa revisão. sim. Tem que entrar no, na rotina. Mas veja, só vai entrar na sua rotina quando você vir o valor disso. E então comece fazendo e vá fazendo ajustes que vai acabar entrando Uhum. naturalmente na sua rotina. Porque quanto mais você usa, mais você vai se sentir compelida a verificar, a usar, porque funciona para você. Pois, a dificuldade às vezes nós sentimos que estamos num ritmo acelerado e que não está a funcionar, que as coisas não estão a funcionar e queremos fazer, queremos mudar, queremos que aconteça e parece que por mais que a gente tente, anda ali a enrolar, enrolar, enrolar e não sai nada, não é? Muitas vezes é essa falta de clareza de onde olhar e onde estão as Pois, coisas que eu preciso fazer. exato, não é? É mesmo isso. Por isso é. Lembrete da Tenho manhã. certeza que é isso, Rosa. Tenho certeza que é isso. Sim, eu depois dou o feedback. Sim, eu quero saber como foi. Então, você, inclusive, hoje, depois de fazer o seu planejamento, é, planeamento que vocês falam, né, em Sim. Portugal, planeamento semanal, você, por favor, me fale, eu fiz, Thaís, Uhum. tá bom? Ok. E se você tiver alguma dúvida, você sabe onde me encontrar também, Uhum. Obrigada. tá bom? Foi Eu que muito bom. agradeço. Ah, eu que agradeço. Gostei muito de conversar com você, foi muito bom mesmo. Obrigada, espero ter sido útil. Sim, sim, foi. Obrigada. E é sempre um incentivo. Agora é continuar. Ótimo. Então, bom planeamento semanal hoje, um bom Uhum. descanso com as filhotas, tá bom? E Obrigada. um bom final de semana para você. Um bom trabalho, igualmente.
E obrigada, viu? Tchau, Rosa. Obrigadão. Tchau, Tchau, obrigada. gente que participou. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.